Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Pedagógicos aqui da Escola de Formação Paulo Freire. Meu nome é Adriana, eu trabalho aqui na escola e quero dar as boas-vindas a todas as equipes que estão nos escutando, as lideranças pedagógicas das escolas, coordenadores pedagógicos, professores articuladores, professores orientadores e muitos gestores também que têm nos acompanhado aqui. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou uma mulher branca, eu estou aqui na Escola de Formação Paulo Freire, na nossa sala, tem uma janela atrás de mim, eu tenho um cabelo curtinho, estou sem óculos, estou de blusa preta e quero dar aí as boas-vindas a todos vocês. Ok? Antes da gente chamar os nossos convidados de hoje, eu quero falar para vocês que a gente, a partir de hoje, nosso terceiro encontro, a gente vai trazer temáticas que vieram do campo através da avaliação de vocês. No nosso primeiro encontro, no link de avaliação, tinha uma questão que trazia uma solicitação para que cada um desse a sua contribuição para temas que a gente pudesse abordar aqui nos diálogos pedagógicos. Então, a partir de hoje, a gente está trazendo todas essas solicitações de vocês e a gente quer imensamente agradecer a participação. Nesse primeiro encontro, foram 500 avaliações e a gente fez toda a filtragem de todas essas informações. Então, hoje, o nosso encontro aqui traz a equipe da Educação Especial do IHA, a gente vai falar de inclusão, eram muitos temas que foram solicitados dentro desse grande bloco da Educação Especial. A gente vai falando a cada encontro, dando spoiler do próximo encontro, de todas as temáticas que surgiram por aqui, ok? Antes de mais nada, quero falar também que o segundo encontro que falou sobre plano de ação, que foi semana passada, a gente ficou muito feliz, porque foram 800 pessoas que avaliaram o nosso link. E, a partir dessa avaliação, a gente viu que 1/3 de quem avaliou teve a necessidade, após o encontro de plano de ação, de rever o seu plano da escola, o plano de ação que foi construído coletivamente aí na semana da jornada de planejamento. Então, eu quero já dar um aviso para todos que estão nos escutando. Hoje, sexta-feira, bem cedinho, foi encaminhado um link, um e-mail para todas as unidades escolares, creches, EDIs, escolas do fundamental e as turmas da EJA vão receber também, porque estão incluídas aí nas escolas, o e-mail trazendo informações que o link vai estar liberado a partir de hoje, para que todas as escolas e as equipes revejam o seu plano de ação, tenham a possibilidade de olhar novamente para ele, da reescrita, como é importante a gente ter esse olhar, de estudar, de entender, a gente construiu coletivamente, então a gente vai ter esse momento de olhar novamente para esse documento e poder acessar. Tá? Então, olhem o e-mail de vocês. A gente, hoje de manhã, reenviou também o material da Marina, que fez a apresentação no segundo encontro. Então, olhem os e-mails e também na plataforma, no finalzinho eu volto para explicar para vocês, ok? Então, mais uma vez, a gente quer agradecer a participação de todos, continuem participando, fazendo as avaliações dos encontros, é muito importante a gente ter esse retorno, ok? Então, eu agora não vou me alongar, eu vou chamar as minhas convidadas de hoje, Então, como eu já falei, a gente vai falar um pouco sobre educação especial, inclusão, nessa perspectiva, de inclusão aí de todos. Então, eu quero trazer a professora Cláudia Medina, diretora do Instituto Helena Antipoff, a Fanny Humphreys, que é a professora da rede, e é responsável por toda a parte de formação da rede dentro do IHA, é fonoaudióloga. Obrigada, Fanny. E quero trazer também a Gabriela. A Gabriela é professora também do IHA. Obrigada pela presença de vocês. Gabriela é mestre em diversidade e inclusão, pela Universidade Fluminense, então é importante a fala de vocês aqui hoje, ok? Mais uma vez, super obrigada por terem atendido aí ao nosso convite e à solicitação de todos aí que avaliaram. Eu vou dar só mais umas informações e aí chamo vocês, tá? Super obrigada. Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso encontro, eu quero falar um pouco que esse nosso encontro aqui ele vai ficar gravado, tá, no canal Gestores do aplicativo Reeduca em Casa e no canal do YouTube da Escola de Formação Paulo Freire. Lembrando que a gente sempre tem uma reestreia desse encontro, especificamente para a equipe de POs, sempre na terça-feira que sucede a estreia, a reestreia, na terça-feira à noite, às 18 horas. Então, o nosso próximo encontro, a reestreia é dia 15, na terça-feira, a partir das 18, ok? Então, eu volto no final, eu quero chamar a Cláudia. Cláudia, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente e vir conversar com as lideranças, ter esse olhar para essa equipe que está aí à frente, trabalhando na formação, com a equipe de professores à frente aí da escola. Super obrigada pela sua presença.
e a palavra é sua. Bom dia, gente. Eu sou Cláudia Medina, sou especialista em gestão pública pela Cândido Mendes, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou morena, né? Meu cabelo está cortado agora Chanel, eu tenho uma janela com uma persiana atrás de mim, estou de argola, crachá da prefeitura, uso um óculos de armação azul e um macacão preto de flores brancas. E eu queria agradecer imensamente a participação e o interesse de vocês pela inclusão, né? Das avaliações e das solicitações que vocês encaminharam do nosso primeiro webinário. Grande parte a temática girava em torno da questão da inclusão, né? E aí a gente fica muito feliz por saber o quanto vocês estão imbuídos de vontade de fazer a diferença e de incluir não só o aluno deficiente, como todos dentro da escola, né? Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo essa participação de vocês e dizer que o IH está aqui de braços abertos para recebê-los, ok? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade da inclusão, né? A minha fala inicial é essa. É dizer que nem sempre a inclusão ela perpassa só pelo caminho da escola, né? A inclusão, ela precisa ser uma inclusão social, ela precisa ser uma inclusão familiar, ela precisa ser uma inclusão da equipe da escola, do porteiro ao pessoal da limpeza. Todos precisam entender que a inclusão, ela é uma perspectiva infinita, né? E sem término. Embora, às vezes, a gente diga assim, eu não tenho um aluno deficiente, eu não tenho público-alvo da educação especial na minha unidade, então não preciso pensar nisso nesse momento. Claro que precisa. Não existe uma escola inclusiva. A inclusão está dentro da escola, dentro do espaço escolar, dentro do coração de cada um de nós. É como vamos receber esse aluno, esse professor, esse profissional, esse momento de transição do menino que sai da creche, que sai da educação infantil, que ele chega no Fundamental 1, do menino que do Fundamental 1 ele vai para o Fundamental 2, do menino que do Fundo 2 vai para o PEJA, ou aquele que teve a sua escolaridade interrompida e ele sai lá do Fundamental 1 de nenhuma escolaridade e adentra o espaço escolar na educação de jovens e adultos. E nesse momento, pior, o caminho é seu, né? A fala é sua, e aí você precisa também nos ajudar muito, porque você tem um papel extremamente importante nessa transição desse regular para essa nova modalidade de ensino, que é a educação de jovens e adultos, não menos ou mais importante, mas que faz parte desse nosso contexto e que precisa estar muito evidenciado nesse momento da inclusão, tá? E qual é o papel do IH nesse momento? O papel do IH é todo o que vocês precisarem. Hoje, o Instituto conta com especialistas em todas as áreas, né, da questão da deficiência, dessa diversidade que ultrapassa o fazer da escola, que permeia todo o nosso caminho, independente se esses meninos são público-alvo da educação especial ou não. O nosso papel de orientar, de encaminhar, de estar junto, de discutir possibilidades, de discutir casos, ele não pode ser deixado de lado, ele não pode deixar de ser visto, olhado e cuidado. E nós estamos aí para, junto de vocês, fazer esse cuidar, traçar esse caminhar, estabelecer essas propostas. É claro que nem tudo é fácil, né? Dizer para vocês que o caminho vai ser fácil, não vai. Que nós vamos ter as soluções para tudo, não teremos. Né? Hoje, cada vez mais, os laudos, né, dos médicos são dados já na primeira infância. E aí o professor articulador, quando ele recebe esses meninos na modalidade creche, com laudos, ele fica desesperado, né? Como eu vou fazer? A gente não tinha isso, eu não estou preparado. Como é que a gente trabalha com esse aluno? Como é que a gente cuida? Como é que a gente recebe? Como é que a gente acolhe a família? E esse é um dos papéis do IH, né? Tá junto com vocês nesse momento de acolhida. O IH hoje tem 11 equipes de acompanhamento que, junto com as equipes das coordenadorias, trabalham em prol desses alunos em parceria e junto, né, numa colaboração com o PA, com o coordenador pedagógico, com o professor orientador do PEJA, com todos os gestores das unidades, com os professores, com os alunos, com os funcionários, com as famílias. Nós estamos juntos de vocês o tempo inteiro. É o nosso papel, é a nossa missão. A gente só precisa ser provocado. Provoca a gente que a gente está junto, né? O papel é esse. Inclui a gente
no nosso fazer pedagógico. Inclua o IHA nessa proposta pedagógica da escola. E aí agora eu falo do CP, do coordenador pedagógico, que está entre o PA e o PO e faz toda essa inclusão, todo esse setor de acolhimento, todo esse movimento de transição de uma maneira tranquila, né? Não pode ser pesado, precisa ser leve, com o tempo que precisar, mas entendendo que esse aluno ele faz parte do nosso contexto, como todos os outros alunos da turma. Não é ele e mais tantos, são tantos que precisam ser incluídos. E a educação especial, na perspectiva da inclusão, da educação inclusiva, nada mais é do que isso. Lidar com essa diversidade dentro do espaço escolar. Eu costumo dizer, né, todas as vezes que as pessoas me perguntam, eu digo que se a gente olhar por um panorama muito geral, todos nós temos uma deficiência. Uns na deficiência, às vezes, para tirar uma carteira de motorista, outros uma deficiência para costurar, outros uma deficiência para fazer crochê. A gente só não tem CID. Mas deficiência todos nós somos. E nem por isso deixamos de ser incluídos. Somos incluídos no social, somos incluídos no espaço escolar, somos incluídos nas nossas famílias, e cada um de nós tem a sua dificuldade. Então, incluir nada mais é do que tornar o outro parte do nosso processo. E o processo, nesse momento, é o processo escolar, é o espaço escolar. E aí a gente não vai, nesse momento, pensar em conteúdo, o que vem agora, mas eu tenho tudo isso para dar. Vamos primeiro acolher. Vamos primeiro fazer com que o outro se sinta parte do nosso processo, porque aí o caminho fica muito mais tranquilo. Difícil, mas tranquilo. Nós temos aqui uma oficina vivencial. Eu não sei se vocês conhecem. A oficina vivencial trabalha com adaptações curriculares, trabalha com as dificuldades de aprendizagem, trabalha com adaptações de materiais para esses nossos alunos que às vezes nos tiram o sono, nos aguçam, nos provocam, para que a gente crie estratégias, perspectivas, novas formas de trabalho, novos modelos de diálogo, para que a gente consiga também estar incluído no fazer dele, para que ele permita a nossa inclusão nesse mundo que às vezes é só dele e que nem sempre ele permite que a gente faça parte. Então, nós estamos aqui para isso, para trabalhar dos dois lados, junto com vocês, estabelecendo todas essas propostas, todas essas perspectivas e que a gente caminhe junto sempre, sempre junto, de braços dados nesse serviço de apoio maravilhoso que a rede municipal tem para ofertar. E os nossos desafios atuais, eles são de ontem, eles são de hoje e eles serão de amanhã. Se continuarmos lembrando que a perspectiva da inclusão ela é ao longo da vida e para toda a vida, em todos os setores, nós vamos trabalhar com dificuldades e com perspectivas do ontem, do hoje e do amanhã. E aí eu pego a palavra da Adriana quando ela fala da questão do plano de ação. Né? Vocês tiveram uma formação aí, uma coisa bem bacana, que falou sobre o plano de ação, e aí, bem bacana também, quando algumas unidades se veem, depois de algumas dicas, de algumas orientações, de novos olhares, vê a necessidade de repensar esse plano de ação. E eu vou ficar mais feliz ainda se agora, quando nós terminarmos o nosso diálogo e o nosso bate-papo, se vocês pensarem assim, eu acho que eu vou precisar rever novamente o meu plano de ação para que eu possa cuidar um pouquinho mais dessa questão da inclusão, dessa perspectiva dessa educação inclusiva. Então, nós estamos aqui para isso, para de braços dados, estarmos juntos de vocês o tempo inteiro que vocês nos solicitarem, que vocês precisarem da gente. É só bater um papo com a gente, é só dar uma ligada. Nós temos um canal de escuta ativa, que é para o professor, que é para o coordenador, que é para o gestor da escola, que é para o pai, para que a gente consiga dialogar sobre essas práticas, sobre esses fazeres, sobre essa perspectiva da educação inclusiva ao longo da nossa vida, não só da vida do nosso aluno. E para dialogar um pouquinho mais com a gente, eu vou chamar a Gabi. Ou melhor, eu vou chamar a Fanny, que vai conversar com a gente um pouquinho mais, e depois a Gabi vem e contribui também com a gente. Já já a gente se fala de novo, ok? Fanny, é com você. Beijo.
Acho que a gente ainda não estabeleceu o som da Fanny. Enquanto isso, acho que a gente vai trocando uma ideia aqui. Oi, Cláudia. Olá, eu sou Fanny, sou uma mulher de cor parda, com os cabelos platinados naturalmente, pelos cabelos brancos, né? Estou com uma blusa de fundo branco, estampada com verde, coral e amarelo, usando óculos de grau, e meu sinal é uma mão passada assim, atrás da orelha. Inicialmente, para a gente começar essa conversa que a Cláudia começou brilhantemente, eu gostaria de falar que os preconceitos, né, e as discriminações, elas são produzidas socialmente e historicamente. E elas vão perpassar esses preconceitos, essas discriminações, eles vão perpassar por diferentes âmbitos na vida coletiva, estando presentes também no convívio escolar. Então, é nosso papel que a gente consiga combatê-los, minimizá-los, né? Para que a gente consiga viver essa diversidade na sua plenitude, que a gente consiga respeitar esses sujeitos como eles são, do jeito que eles são. Então, nesse sentido, é preciso que as lideranças pedagógicas elas estejam atentas a este processo. E aí eu vou falar de um lugar que eu já estive, né? Que já fui coordenador pedagógico, o quanto é importante essa articulação. Também já estive nas creches, já trabalhei em creche, já trabalhei também na educação de jovens e adultos, então estou direcionando essa fala um pouco mais para os coordenadores pedagógicos, para o professor articulador de creche e para os orientadores educacionais. Então, esse professor, ele vai fazer toda a diferença nessa construção, né? E essa construção dessa proposta inclusiva, né, que respeita a diversidade humana, que respeita o sujeito como ele é. A gente costuma dizer que, quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar no gerúndio, a gente vai ter que estar sempre incluindo, a gente vai ter que estar sempre construindo políticas públicas para dar conta dessa diversidade humana. Então, o processo de inclusão ele não é um processo fechado, ele é um processo que acontece no campo. E nós, que trabalhamos com essa articulação, que estamos à frente desses grupos, a gente tem um papel fundamental quando a gente conscientiza, quando a gente flexibiliza, quando a gente possibilita essa inclusão de fato. Então, ele também, essa proposta de inclusão, ela deve estar prevista também no plano de ação, dessas práticas pedagógicas que sejam inclusivas, elas devem estar previstas lá no plano de ação. Por quê? Porque a primeira questão é que haja um planejamento de como essas questões vão acontecer. Quais são as barreiras que a gente tem nessa unidade escolar e de que forma a gente pode minimizá-las ou acabar com elas. Então, para que a gente possa viver, de fato, essa inclusão e garantir a aprendizagem de todos os alunos na escola regular, que a gente chama de escola comum, a gente precisa investir em formação de professores, por isso que a gente está aqui, né, trabalhando para que essa formação aconteça, e construir uma rede de apoio entre alunos, né? Docentes, gestores, escolas, famílias, agentes de apoio, profissionais de saúde que atendam as crianças que são público-alvo da educação especial. Então, dentro da Secretaria de Educação, a gente tem os serviços de apoio que configuram, que vão minimizar essas barreiras impostas pela sociedade. E fora da rede pública, né, da rede de educação, a gente tem essa articulação com essa rede de apoio, que é da saúde, é do social, é da Secretaria de Transporte, e por aí vai. São várias secretarias se articulando para dar conta dessa diversidade e dessas especificidades que os nossos alunos apresentam. Então, ultimamente, a gente tem observado que houve uma mudança, né, desse atendimento escolar. Então, essa proposta da educação inclusiva, ela é muito interessante, por quê? Porque a nossa escola comum, a nossa escola regular, ela vai acolher todos os alunos, sem exceção, né? E ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar meios, recursos e oferecer ainda apoio a esses que encontram algumas barreiras para que, de alguma forma, possam impedir essa aprendizagem. Então, vocês que são CPs, PAs e orientadores educacionais, tem um papel fundamental nessa articulação, né? Então, precisa estar todo mundo envolvido, no entanto, as lideranças fazem toda a diferença dentro desse contexto escolar. Então, a gente precisa destacar
que a educação inclusiva, né, ela compreende a educação especial, mas ela não é só para o público-alvo da educação especial. A gente está falando aqui hoje de um lugar que trabalha com a educação especial. No entanto, a gente precisa acolher, a gente precisa também ter um investimento pedagógico para aquele aluno que não é o nosso público-alvo. Então, as escolas têm que estar muito atentas nesse sentido. Então, dentro da escola regular, a educação inclusiva, ela transforma a escola em um espaço para todos, sem distinção de nenhuma natureza. Então, ela vai favorecer essa diversidade humana, né? E a diversidade, ela precisa ser vista como um plus da sociedade, como uma riqueza humana, né? A diferença tem que ser vista como uma possibilidade de se ser como se é, sem nenhuma distinção, né? Não é porque o sujeito é diferente que ele precisa ser discriminado, ele precisa ser respeitado na sua diversidade, na sua diferença, né? A diferença tem que ser vista como algo maior e nunca inferior, para que a gente possa garantir esse processo de inclusão. Então, essa diversidade, ela considera que todos os alunos eles possam apresentar em algum tempo da vida escolar, algum de nós pode apresentar alguma especificidade, não necessariamente os alunos, mas nós que somos professores também. Então, nós podemos ter algumas barreiras ao longo do nosso percurso escolar, acadêmico, que possa, de certa forma, fazer com que a gente precise ser respeitado na nossa diversidade. No entanto, a gente ainda tem uma dificuldade de olhar nesse viés, de olhar a diferença como riqueza humana. Então, como que a gente consegue isso? Né? O respeito aos direitos, né, e às liberdades humanas é o passo inicial para a construção dessa cidadania. E ele deve ser fomentado nas nossas escolas. Então, a gente deve incentivar que a gente tem que respeitar o outro como ele é. Então, nesse sentido, é muito importante que se ouçam as vozes, né? As vozes que vêm dessa comunidade escolar. Então, quando eu ouço essas vozes, né, que vêm desse campo, essa escuta, ela precisa ser atenta, ela precisa ser cuidada e, principalmente, ela precisa ser desprovida de qualquer tipo de preconceito. Então, quando eu escuto o meu aluno, né, eu dou a possibilidade dele até de se autorregular, né? A gente pode usar aí uma fala do Mikhail Bakhtin, que diz que a fala organiza o pensamento, né? Por isso que é importante as pessoas falarem, até a gente também, e é importante ter quem as ouça. Então, nesse sentido, a fala ela vai organizar o pensamento, ela vai autorregular esse sujeito, mas precisa de alguém que a escute de uma forma atenta, de uma forma cuidada e sem nenhum preconceito e julgamentos. Tá? Então, a educação inclusiva, ela remete que educar, né, todas as crianças, que é necessário, que é primordial que a gente eduque todas as crianças no mesmo contexto. Né? Então, quando a gente opta pela educação inclusiva, que é uma política adotada pela Prefeitura do Rio, através da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que foi proposta pelo MEC lá em 2008, e a partir do final de 2016, ela entra ao longo da vida para atender também a diversidade dos alunos da educação de jovens e adultos. Ela não nega as especificidades do aluno quando a gente acolhe esse sujeito. Então, nesse processo de inclusão, as diferenças que esses alunos apresentam, e nós professores também apresentamos, e que toda a comunidade escolar também tem as suas diferenças, as suas diversidades, elas não são vistas como problemas, né? Mas como diversidade. Então, essa diferença ela precisa ser vista como a diversidade humana. Então, essa neurodiversidade ela precisa ser respeitada dentro do campo escolar e, mais ainda, dentro de toda a sociedade. Não é necessário só que a escola seja inclusiva, que todos os equipamentos da sociedade sejam inclusivos. Então, é a diversidade humana que se apresenta nesse contexto social que pode, de certa forma, ampliar essa visão que a gente tem de mundo e ainda desenvolver essa oportunidade de convivência harmônica, né, de todas as crianças, de todos os jovens e de todos os adultos que a gente tem na rede. Então, esse trabalho que a gente tem na rede, voltado para o sujeito, né, que é muito importante, a gente ter cuidado nesse sentido, como a Cláudia bem falou no início,
a gente não pode olhar para essa deficiência. A gente não pode ficar com um olhar focado nesse transtorno, né, que se apresenta. A gente precisa se libertar dessas identidades. Ah, porque não é o meu Down, não é o meu TEA, não é o meu autista, não é o meu PCzinho. Ele é um sujeito, ele é o Pedro, ele é o João, ele é a Maria, né? E essas especificidades, elas não podem ser o critério de identificação desses sujeitos, porque eles são pessoas. E antes de ser, né, respeitado biopsicossocialmente, nós não podemos esquecer que os nossos alunos são cidadãos de direitos. E como cidadãos de direito, eles têm o direito de ser respeitados e de ter uma qualidade nesse atendimento dentro das unidades escolares. Então, a gente precisa ter cuidado com esses currículos, né, que vêm, de certa forma, negativando esse sujeito. Um currículo negativo que, muitas vezes, ele chega para nós nas escolas antes da própria criança. Então, às vezes, você tem uma transferência e fala, é fulano de tal, olha, ele é assim, ele é assado. Então, tem que se ter cuidado com esses laudos, com esses relatórios, com esses telefonemas, que muitas vezes inferiorizam o sujeito e não nos possibilita de conhecer o sujeito como ele é. Então, a gente pode pensar na ponta do iceberg. Então, aquela pontinha que aparece é parte do sujeito. Mas como esse sujeito é no todo? A gente só vai ver se a gente observar, se a gente estiver no contexto, se a gente tiver a escuta atenta, né, a escuta cuidada, desprovida de preconceito e desprovida de julgamentos. Então, para além, né, da educação inclusiva, a gente precisa que a nossa sociedade seja inclusiva, né? A gente precisa fazer essa construção desde a mais tenra idade, né? Promover esse processo de inclusão e esse respeito às diversidades humanas. Então, para que a gente consiga caminhar nessa direção da escola inclusiva, né, da sociedade inclusiva, a gente precisa passar pela educação. A educação, ela vai conseguir essa construção e ela vai seguir pelo caminho do respeito. Então, quando eu respeito a diversidade, eu consigo garantir esse processo de inclusão para todos os nossos alunos. Então, como que eu faço isso? Então, eu preciso conviver com essa diversidade desde pequeno, né? É uma forma de derrubar todos esses preconceitos que a gente vê por aí. E a gente vai construir uma sociedade mais inclusiva. Não é uma imposição, é uma construção, é um processo. Então, para além da formação que nós, professores, precisamos ter, e que os alunos precisam ter, e a gente percebeu que havia uma demanda do campo e que a gente precisava também fazer algum trabalho com a família. Então, o IH tem um trabalho chamado Fala Família, que também trabalha com essas famílias nesse processo de inclusão. Então, para além disso, quando a gente trabalha com o desenvolvimento humano, quando a gente trabalha com pessoas, com sujeitos, né, a gente precisa se sensibilizar, a gente precisa ter empatia e, principalmente, acreditar no nosso aluno e, ainda mais, acreditar no nosso professor também, nesse trabalho, em toda essa comunidade escolar que se apresenta ali naquele contexto. Então, quem trabalha com essa gestão pedagógica, as nossas lideranças pedagógicas, elas vão fazer toda a diferença quando ela consegue acolher, quando ela consegue se sensibilizar com aquelas histórias ou com aquele contexto, quando ela consegue ter empatia, quando ela acredita nesse aluno, quando ela acredita no professor e quando ela aposta neles. Isso é muito importante. Então, nesse sentido, nós, da Rede Pública do Rio, nós já caminhamos bastante. Nós somos uma referência em relação ao processo de inclusão para toda a América Latina. Mas esse caminhar, ele não é um caminhar fácil, ele é um caminhar árduo. A gente não está dizendo que é um percurso fácil, né? Nesse caminhar, que é um caminhar longo, a gente sabe que ainda há um percurso grande a seguir, mas nós já conseguimos alcançar bastante metas. No entanto, esse caminhar, ele é processual, ele vai ser construído à medida que a gente observa cada contexto, né? E agora, e nesse sentido, desse caminhar, o respeito, ele vai fazer toda a diferença. E esse processo de inclusão, né, a gente ouve muito, essa inclusão é uma farsa, essa inclusão não funciona, é porque ele é processo. Não adianta só a gente estar ali com os profissionais, mas eles precisam se conscientizar, precisam ter empatia, precisam respeitar, né, e apostar nessa diversidade humana.
E, nesse sentido, eu termino a minha fala, deixando essa fala do Mikhail Bakhtin, que fala que a fala organiza o pensamento, e o quanto é importante a gente falar que é na relação dialógica que a gente consegue construir novas possibilidades, novos caminhos, e que a gente consiga escutar os nossos alunos e consiga escutar toda a nossa comunidade escolar. E eu deixo para vocês agora a fala da nossa querida professora Gabriela Ramiro. Olá, pessoal, tudo bem? Vou fazer uma breve descrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo comprido, na cor vermelha, meio desbotado, tenho um rostinho bem redondinho, com bochechas grandes, no momento estou usando um brinquinho pequenininho, que é geralmente como eu costumo trabalhar, uso uma blusa azul marinho, e ao meu fundo tem uma estante com livros e bibelôs que fazem parte da minha trajetória. Vou aproveitar esse gancho que Fanny vem trabalhando ao longo desses minutos de fala e dizer que nunca vai haver uma inclusão assim, de tudo e de todos. A gente sempre vai ter um caminhar, é o processo que a Fanny estava justificando e explicando, né? Nós nunca vamos ter o 100% de inclusão. A gente sempre vai estar aprendendo a incluir cada um que chegar. E aí eu começo também com uma provocação. Desde a lei, né, federal, que nós temos lá a educação para todos. Só que nós bem sabemos que lá no iniciozinho a educação não era para todos. As pessoas com deficiências, elas eram marginalizadas e deixadas de fora dos ambientes escolares e até mesmo dos ambientes sociais. Vocês devem pensar aí, quantos de vocês não tiveram vizinhos, aquelas pessoas que ficavam isoladas dentro de casa, não tinham convívio social de festa, de nada, né? Então, socialmente falando, nós avançamos muito nesse processo. Então, o que antes não era nem chegado à escola, esse meu aluno da educação especial nem chegava à escola, hoje eles estão aí com a cara, com a cadeira de roda, com bengalas e com as suas experiências e vivências, ensinando cada vez mais a nós como proceder, como encaminhar. E agora a nossa função é dar oficialidade nesse ensino, não apenas abrir as portas e promover que eles estejam dentro. Eles estão dentro das salas de aula e eles merecem o nosso melhor. Então, é muito importante falar com vocês, CPs, PA, coordenadores de uma forma geral, porque vocês são essa alma pedagógica das escolas. Vocês são essas cabeças pensantes que vão provocar dentro do grupo de professores e até mesmo dentro da equipe de direção essas possibilidades. E a gente geralmente só provoca e só consegue resultados quando a gente acredita nesse potencial desse aluno. Voltando na educação para todos, se na lei já diz que a educação é para todos, não necessitaria dessa nomenclatura inclusiva, porque se todos já estão incluídos, né, eu não precisava pensar nessa inclusão levando a deficiência ou o transtorno como principal abordagem. Mas aí é que está. Esse meu aluno da educação especial, ele evidencia essa diferença. Ele evidencia a diversidade social. Então, é provocador. Eu digo, quando geralmente tenho a possibilidade de falar com grupos, que ele é a nossa... Nós caminhamos no nosso pedagógico, nas nossas metodologias, e parece que nós somos um copo de Nescau, onde o Nescau acaba, o achocolatado, acaba sendo depositado no fundo do copo e ele fica lá paradinho. O aluno da educação especial, ele geralmente vem para ser aquela colher que vai misturar esse achocolatado, que vai provocar você a novas metodologias, a novas práticas, né, dentro de sala de aula. Então, essa é uma das visões que a gente tem do nosso aluno da educação especial, porque não vai dar para ficar com aquele caminhar, tem alguém tão diferente, necessita de tantas
diferentes estratégias, diferentes adaptações, e ele vai provocar não somente para ele, mas ele vai provocar, e quando o professor começa a entender a verdadeira função das adaptações, das flexibilizações, ele vai perceber que ele vai alcançar o todo, que verdadeiramente era o que nós prevíamos lá desde o início do Educação para Todos. Vou falar um pouquinho sobre as barreiras que nós encontramos socialmente e também, é óbvio, dentro da escola. Nós encontramos barreiras físicas, barreiras comunicacionais, barreiras de informação e barreiras atitudinais. Geralmente eu costumo brincar que uma barreira física, por exemplo, uma escada, é simples, entre aspas, porque todos nós sabemos da burocracia que é para se construir uma rampa ou para demolir algo, né? Tem escolas tombadas, não é possível ser demolida, mas são barreiras que, com martelo, com marreta, a gente consegue melhorar, consegue desfazer aquela barreira. As barreiras comunicacionais, eu tenho que fazer todo o corpo docente entender que existem pessoas ali dentro daquela sala de aula que vão precisar de diferentes formas de comunicação para poderem ser entendidas e absorvidas. Vou te citar um exemplo. Se eu tenho um aluno que ouve, mas que não fala oralmente, como que eu vou saber se ele está me entendendo ou não? Então, já vou deixar um gancho para o final da minha fala, que é sobre comunicação alternativa. O primeiro passo para o ensino, para a troca de ensino com uma criança que não fala, mas que escuta, é a comunicação, assim como também a de crianças surdas e outras mais. Se eu não tenho um caminho de comunicação com essa criança ou com esse adulto, ou esse bebê, seja uma troca de olhar, que seja uma observação de algo que agrada esse bebê, essa criancinha lá da creche, eu não consigo saber se ele está me compreendendo ou não. Então, estabelecer comunicação é passo primordial dentro da educação, principalmente para esses alunos que não têm esse caminho. E aí, depois eu vou comentar algumas possibilidades dentro dessas deficiências. Outra é a de informação. Nós temos que fazer a informação chegar a todos. E aí, de forma mais clara possível, de forma acessível a todos. Não adianta ser um linguajar rebuscado, um texto gigantesco, alguma situação de algo que não faz parte da vivência dessa unidade escolar. Então, eu tenho que contextualizar para que essa informação chegue, de fato, a esse alunado. E aí vem, na minha concepção, a pior das barreiras, que é a barreira atitudinal. Que quando a gente bate de frente com a barreira atitudinal, meninos e meninas, é difícil, porque não há marreta, não há britadeira que consiga mudar essa atitude. Sabe como eu consigo ir mudando essa atitude ao longo do caminho? Mostrando o potencial desse meu aluno. Eu esqueci de falar para vocês que eu atuo em uma sala de recursos. E também estou na equipe de acompanhamento à nona CRE, no momento. E já já trabalhei na oficina vivencial. Na minha trajetória profissional, a forma que eu encontrei de de fazer com que as pessoas se sensibilizem, não apenas para a tentativa de, coitadinho, ele precisa... Não, a gente não precisa ter piedade de ninguém, a gente precisa ter comprometimento, profissionalismo. E aí, como que eu fazia isso e como faço até hoje? Eu brinco que eu vendo peixe desse meu aluno. Quando eu enxergo, e aí a importância de vocês nos ambientes escolares, serão possivelmente vocês que vão enxergar o potencial desse aluno. Esse aluno, ele não é alfabetizado ainda, ele já está lá no 5º ano, mas ele oralmente é muito bom, ele é articulado, ele
tem uma leitura de mundo muito boa, vai ser você que vai influenciar o olhar desse professor, que às vezes cobra somente a leitura e a escrita, e você vai mostrar novos caminhos para esse professor. Eu fazia, e ainda faço, alguns videozinhos em sala de recurso, e aproveito para utilizar nesses momentos que a gente pode utilizar como professores, né? Antigamente, muitos centros de estudos, e aí mostrava a criança, dentro da sala de recursos, realizando atividades com contas, fazendo a leitura de textos simples, mostrando o caminho cognitivo que ele tinha para resolver ou para explicar dada a situação científica, que não precisava ter os termos científicos, mas que para mim já era para mim e para qualquer um, já pode ser utilizado para saber o que esse aluno traz, o que ele está carregando, o que ele está absorvendo ali naquela sala de aula. Então, voltando à fala de Fanny, a importância da observação desse aluno, o nosso olhar atento ao caminho que ele nos traz. Também costumo dizer que nós nunca vamos ter uma receita de bolo para qualquer aluno que seja autista, para qualquer aluno que seja deficiente intelectual. Mas o diferencial entre o caminhar é que, quando eu acalmo a minha angústia, a minha ansiedade e permito o olhar a esse aluno, muitas das vezes esse aluno já traz caminhos que facilitam a forma de interação com ele. Às vezes, uma conversa com o professor de recursos, com alguém, com gente da educação especial que é próximo à criança, já nos direciona o caminhar pedagógico com essa criança. Então, às vezes, parece que é algo muito mirabolante pensar atividades para esse sujeito, mas, muitas das vezes, esse sujeito vai nos ajudar muito a encontrar os caminhos. E aí, agora eu parto para falar um pouco mais especificamente de tecnologia assistiva, que geralmente, quando a gente usa esse termo, tecnologia assistiva, todo mundo pensa em algo que é ligado na tomada. Quando fala em tecnologia, então, todo mundo pensa em computador, pensa em notebook, tablet e tal. Brinco e provoco sempre nas minhas falas que tecnologia é qualquer coisa que foi criado a partir da necessidade e que antes não existia. Aí eu uso um exemplo super grotesco, né? Papel higiênico. O que era a sociedade antes do papel higiênico? O que era a sociedade antes do fogo? Tudo isso são recursos de tecnologia que foram criados ao longo da sociedade. A tecnologia assistiva, o diferencial dela para a tecnologia é que ela vai promover a possibilidade dessa pessoa, seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, de realizar coisas que ele não poderia realizar se não tivesse esse recurso de tecnologia assistiva. Então, vou dar um exemplo que eu também sempre dou. O aplicativo de celular de banco. Eu, Gabriela, não tenho nenhuma deficiência física. E eu posso ir até o banco para pagar as minhas contas. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui rapidinho. Só que facilita muito a nossa vida se nós pagarmos as nossas contas pelo aplicativo. É muito mais rápido, muito mais fácil. Então, para mim, que não tenho nenhuma deficiência física, ele colabora, essa tecnologia colabora. A tecnologia assistiva para a pessoa com deficiência, ela possibilita. Porque se eu fosse uma pessoa acamada, eu não teria a possibilidade de ir até o banco. E mesmo assim, eu poderia fazer o pagamento da minha conta. Então, a tecnologia assistiva, ela vem para trazer autonomia a essa pessoa, qualidade de vida a essa pessoa. Dentro da tecnologia assistiva, existem muitas sub-áreas, e a comunicação alternativa está dentro dessa tecnologia assistiva. Comunicação alternativa são recursos visuais, recursos, até mesmo o expressar de rosto, a expressão do rosto, que vai viabilizar a comunicação entre alguém que não fala e alguém que fala. Nesse grupo, eu posso colocar alguns exemplos como a paralisia cerebral. Alguns alunos com paralisia cerebral não falam.
mas compreendem tudo, têm a preservação do cognitivo e conseguem realizar leitura, cálculos, qualquer coisa que for dado a ele, a possibilidade de troca. E aí a gente pode ser através de cartões, eu uso o cartão para que a pessoa me responda através do olhar, direcionando o olhar, se for essa a única condição de comunicação dele. Então, eu tenho o cartão A e o cartão B. Eu faço uma pergunta e dou 2 opções, e esse meu aluno direciona o olhar para a alternativa que ele acha que é a correta. Isso tudo são formas de promover comunicação entre esse aluno. Sem esse recurso, esse ser humano seria uma caixinha de surpresa. Eu não consigo tirar dele mais do que sorrisos e olhares. Só que com sorrisos e olhares eu não consigo alcançar o máximo que ele pode me dar. Então, são recursos muito simples. Uma outra coisa que eu também costumo fazer e falar é que nós, professores, porque aí todos nós nos unimos ao grupo de sermos professores, apesar de estarmos em funções diferentes. Nós somos uma raça que criatividade não nos falta. O povo criativo. Porque se você der um rolinho de papel higiênico, aquele miolinho, na mão de um engenheiro, possivelmente ele não vai fazer nada além de jogar aquilo no lixo. Agora, dá uma sacola cheia daqueles rolinhos na mão de um professor. Gente, aquilo ali vai virar alguma coisa com certeza. E isso, entre outras coisas. Eu brinco que nós somos rainhas da sucata. Sala de recurso, então, classe especial, então, tem esse dom de juntar lixo e transformar ele em recursos pedagógicos. Muitas das vezes, os nossos professores, os professores das escolas que vocês atuam, já fazem assim, recursos adaptados, brilhantes. Já tem essa forma de metodologia em sala de aula. Só que eles não sabem que já fazem tecnologia assistiva, que fazem recursos adaptados. Eles acham que aquilo ali não tem o poder, assim, não tem noção do quão poderoso é aquele recurso, de alcançar não somente aquele aluno da educação especial, mas a todos que têm uma certa dificuldade em determinada área. Já sabia que hoje seria umas gotinhas de conhecimento, de troca, dentro de um universo de possibilidades que a gente tem para discutir e para conversar. Então, hoje, eu finalizo a minha fala chamando as outras meninas para terminar a palestra, né? Mas nós temos os caminhos que Cláudia Medina deixou aberto para essas trocas. Nós não sabemos tudo, mas nós estamos dispostos sempre a colaborar, a trocar. Cada um vai ter um caminho. O diferencial, talvez, da gente que já tenha um pouco mais de vivência com a educação especial, seja a gente não fica mais apavorado quando dá de frente com essa realidade, com um aluno que não para sentado, com um aluno que não fala. Nós que já temos essa bagagem um pouquinho maior dentro dessa área, a gente já não se apavora mais. Mas não sabemos de tudo. Vamos construir junto com vocês. Vamos construir junto com os professores. É sempre assim. Cada um vai ter o seu caminho. Obrigada, meninas. Desculpa se me excedi. A gente só tem aqui a agradecer, Gabriela, Fanny, Cláudia, pela presença de vocês, e acho que a fala, né, para quem está nos escutando, e assim, na verdade, aqui alinhar um pouco, eu acho que quando a Cláudia vem e fala um pouco do que é inclusão, né, esse olhar não só para aquele aluno, ou aquele professor, ou aquele funcionário, qualquer pessoa que esteja ali dentro daquele espaço da escola, não só aquele que tem alguma questão específica da educação especial, mas um olhar para todos, né? A gente pode, dentro de uma creche, receber um bebê que está com alguma questão do engatinhar e que ele está todo ali sem algum problema visível. Então, que adaptações, que ações a escola vai pensar para atender cada especificidade de cada um? E a gente vai ver o aluno que tem dificuldades em matemática, ele vai precisar de alguma adaptação que ele vai precisar auxiliar a estar ali dentro desse contexto. Então, acho que a fala é super importante. Quando a Fanny fala da questão do planejamento, eu acho que, para quem está nos escutando, as equipes de liderança, o CP, o PA, o professor articulador, o professor orientador de PEJA, o planejamento dentro da escola, né? Eu acho que, assim,
a gente, enquanto coordenador, enquanto pessoa que está à frente dessa liderança pedagógica, né, entender a importância desse planejamento, de pensar nas ações que a escola precisa desenvolver. E aí pensar como vai fazer, né, investir na formação, foi uma fala da Fanny que eu registrei aqui, quanto é importante a gente ter esse papel da chefia, da liderança da formação dentro da escola, né? Para esses professores, para estarem bem informados, estarem atualizados, né? Como é importante esse papel. E, fora isso, a rede de apoio, né? Que redes de apoio a escola pode contactar, redes internas, redes externas, né? E a gente vai trazer isso um pouco para cada encontro do Diálogos. Então, só quero agradecer aqui a presença de vocês. A Gabriela também, quando fala todas essas observações específicas de cada caso, com certeza quem nos escutou aqui visualizou o seu prédio, a sua escola, né, pensando nas adaptações que a gente pode fazer. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Antes da gente trazer algumas questões que apareceram nos chats e chegaram também pelo WhatsApp, a gente tem uma avaliação do encontro de hoje. Então, as equipes que estão aí nos chats, tanto do YouTube quanto do canal Gestor no aplicativo, podem disparar o link de avaliação. É importante, né, mais uma vez, que todos aí que estão nos assistindo colaborem com essa avaliação, né? Ela vai ficar disponível até semana que vem, até quarta-feira, né? Para a gente dar tempo até para a equipe que vai, os professores orientadores da EJA, que vão nos assistir na reestreia na terça-feira, possam participar dessa avaliação. Então, a gente está pensando nesse acolhimento, na inclusão de todos, né? Na individualidade de cada um. Tá? Então, assim, super obrigada. E aí eu vou trazer a primeira questão, ela chegou, acho que foi do YouTube, né? E aí eu vejo quem pode trazer essa resposta. Como receber, né, e trabalhar com a criança que chega ao espaço da escola com um laudo, alguma questão de vulnerabilidade para autismo ou um laudo de PC ou DAO, né? Como é que a escola se organiza? Qual o papel do coordenador pedagógico, do professor articulador ou do professor orientador, que é o da EJA, né? Como é que ele pode agir, interagir com vocês, né, nesses casos? E aí, primeira pergunta. Bom, vamos lá, Adriana. Na verdade, assim, são 3 situações bem diferentes, né? O Down, o TEA, o paralisado cerebral, mas todos são nosso público-alvo, todos são nossos alunos e precisam ser olhados e vistos. Então, quando a gente recebe todo aluno público-alvo da educação especial, ou todo aluno que apresenta uma situação que precisa de um olhar diferenciado, nós temos uma ficha que é a PEI. É a ficha que trabalha o plano educacional individualizado desse aluno, né? Pelo olhar pedagógico desse professor, dessa equipe, do PA, do PO, do CP, independente da chegada do laudo. O laudo vem só para colaborar com esse nosso olhar. Então, a gente recebe o laudo, o professor faz essa avaliação, preenche essa ficha, entra em contato com o CP, que vai fazer o contato com a equipe ou diretamente com o IHA, e aí a gente vai promover essa avaliação pedagógica junto à família, junto ao professor, junto à equipe pedagógica da escola, para melhor adaptação curricular, para o melhor fazer pedagógico para esse aluno. Um aluno que não tem laudo, ele também é olhado, ele também é visto, porque embora exista o público-alvo, nós olhamos para todos e colaboramos com todas as possibilidades, ok? Eu acho que assim, o Jefferson até preparou um canal aqui, Jefferson, se você puder colocar, a Cláudia tinha falado logo no início, né, que a gente tem um canal, é lógico que a gente tem as coordenadorias regionais, né, que são a primeira etapa, né, para estar ali à frente da escola, mais próximo, então busquem as gerências de educação, quem é a pessoa que está ali à frente, que faz o contato com o IHA, e a gente colocou aqui, a Cláudia pode explicar também esse canal, Cláudia? Eu acho que é importante, antes da gente trazer a outra pergunta. Posso sim, posso sim. Esse canal de escuta ativa é um canal que recebe realmente a escuta do responsável, a escuta do professor, a escuta do coordenador, é o nosso acolhimento para todas essas situações que, por acaso, vocês vivenciem, e sabe quando dá aquele desespero, aquela coceirinha, meu Deus, o que eu faço? Então, vem, dá uma ligada para a gente vai colaborar, vai entrar em contato com as equipes das coordenadorias, como muito bem a Adriana colocou, com as nossas equipes de acompanhamento, e o nosso e-mail também, que está aberto a todo momento para vocês com essa nossa proposta da escutativa.
Perfeito, Cláudia. A gente tem mais uma questão que eu acho que assim muitas pessoas da liderança que estão nos escutando vão se identificar, né, em algum momento nessa questão. Como posso lidar com um professor ou com um servidor dentro da escola que é resistente ou até tem alguma questão aversiva ao trabalho com a criança inclusiva? A gente sabe, né, que assim, é uma questão que a gente vem vivenciando, né, e a característica individual de cada um, de como cada um lidar com isso. Então, como a gente resolver essa grande questão que eu acredito que apareça aí nas escolas? Quem quiser, Gabriela, Fanny. Posso, Fanny, posso, Cláudia. E aí, Fanny, depois, se quiser, também joga, que eu sei que tem ideias nessa cabecinha aí. Gente, eu sempre fiz isso e geralmente dá muito certo. Primeiro, alguém tem que acreditar no potencial daquela criança. Alguém tem que defender aquela criança. Então, esse alguém, geralmente, é o alguém que está ali do ladinho, né? Conhece mais intimamente. E aí você começa a evidenciar o melhor que essa criança traz. Sabe quando você tira aquele 1%zinho que você vai saber tocar e sensibilizar aquele amigo que não é tão sensível à causa? Pegar lá um trechinho de 10 segundos de gravação da criança falando, e dentro de sala de aula talvez ele não fale nada, ele esteja amuadinho, quietinho, por que ele está falando? Porque você levou a ele o foco de interesse dele. Geralmente autistas têm muito disso. Quando você descobre qual é o foco de interesse, você consegue criar uma relação pessoal muito íntima, muito forte, a ponto dele se expor para você, dele te mostrar o que ele gosta, o que ele quer. Então, para todos eles, existe um caminho. O importante é que a gente enxergue o potencial e o caminho, e para essas pessoas que ainda necessitam de mais, né? Infelizmente, a gente precisa, né, ficar ali apertando, martelando. São as barreiras atitudinais. Dentro da sociedade, nós sempre vamos encontrar essas barreiras. Mas dentro da escola a gente consegue através desses exemplos. Vai lá, Fanny, sei que tu vai arrebentar aí na fala também. Eu fiquei até preocupada com essa fala, né? Que a pessoa fala aversão, chega a ter aversão, resistência. Então, como a gente tinha falado antes, é um processo, e por ser processo pode demandar algum tempo. No entanto, a gente não pode esquecer que a criança é um cidadão de direitos também. Ele tem direito de estar naquele espaço e tem que ser respeitado na sua diversidade. Então, eu acho que o caminho que a gente pode traçar aqui dentro da secretaria é a formação. Então, a partir da formação, a gente vai conseguir conscientizar esse sujeito, né? Conseguir fazê-lo refletir sobre essas ações, e a gente também pode, numa relação dialógica, né, com essa comunidade escolar, né, tentar mostrar que há uma lacuna que é sócio-histórica, né, uma lacuna que foi dada pela sociedade por não aceitar essas pessoas como elas eram. Mas quando a gente vê lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em 48, que você precisa ser respeitado na dignidade da pessoa humana, a gente fica pensando, nossa, como que um professor pode ainda agir assim? Porque isso é em 48, né? Nos anos de 48, nós estamos em 2022. Então, é para a gente refletir que essa lacuna existe porque nós negligenciamos, de alguma forma, essa população. Só que, como a gente negligenciou, a gente precisa assumir essa culpa. Nós, enquanto sociedade, nós somos culpados, né? E somos culpados no sentido da responsabilidade, tá? Nós somos responsáveis em diminuir essas barreiras, que são atitudinais, né? E conseguir fazer com que esse sujeito realmente seja incluído de fato e seja garantido o direito que lhe é dado por toda a sociedade. Então, eu não posso, dentro de um contexto escolar, negligenciar nenhum tipo de ação nesse sentido, porque o que está posto é de direito. Independente de qualquer formação que um professor possa ter, nós não podemos esquecer que a dignidade da pessoa humana está ligada à formação humana. Então, nenhuma universidade, nenhum curso de pós-graduação e mais altos níveis de pós-graduação
vai fazer com que a gente seja mais humano. O que vai fazer com que a gente seja mais humano é que a gente consiga refletir sobre aquela realidade e consiga respeitar esse sujeito. Então, é para ontem que a gente trabalhe nessa perspectiva dessa reflexão, para que a gente consiga diminuir essas barreiras atitudinais, que são as mais difíceis da gente combater dentro do espaço escolar, infelizmente. Infelizmente. Fanny, Gabriela, acho que assim, super importante a fala de vocês, contextualizando. Muitas pessoas agradecendo aqui no chat a fala de hoje, né? Como é bom estar escutando a fala de vocês. Algumas pessoas perguntando onde podem buscar materiais para fazer a questão do estudo, né? Trabalhar com esses professores. Então, a equipe já colocou o site do IHA, é um site que tem bastante material. Então, a equipe do chat, se puder colocar, a gente também está colocando o endereço do IHA aqui na tela, né? O e-mail e o telefone, mas se puder colocar o site do IHA nos chats, tanto do aplicativo quanto do YouTube, que é um local de busca, né, de material, você lá vai encontrar. Caso você precise de alguma questão que você não consiga achar, escreva para o IHA, né, no e-mail, né, solicite. Né, o que a gente fez hoje? A gente tem aqui, dentro do Diálogos, a gente tem um apoio na plataforma EAD-EPF. Tá? Toda a orientação para entrar na plataforma foi na circular do Diálogos, que a gente enviou lá no início, no final de fevereiro, mas essa semana a gente já encaminhou por e-mail novamente para as escolas. Então, quem precisar entrar nesse ponto de apoio, então toda essa documentação que as meninas do IHA trouxeram hoje, elas estão na plataforma, né? Elas têm lá uma pastinha com documentos, com orientações, com resoluções, que são documentos importantes para você que é liderança na escola entender. A gente não precisa saber aonde está tudo, mas a gente precisa saber que existe uma legislação e aonde eu posso buscar essa legislação quando eu precisar, né, usar. Então, é importante você que está nos escutando, ok? Então, assim, a gente está se encaminhando. Eu vou abrir para vocês fazerem as suas considerações finais, né? É sempre bom estar escutando. Queria agradecer mais uma vez a vocês, e aí a gente fala os minutinhos da Cláudia, da Fanny, da Gabriela, e a gente retorna aqui para se despedir. Ok, meninas? Ok. Bom, gente, eu quero agradecer muito, né, esse desejo de vocês, essa busca por informações, por orientações, e dizer que o novo assusta a todos nós, né? Não é legal, mas é normal entender que esse novo nos assuste. Qual é a melhor forma de trabalhar com esse aluno? Como é que eu chego a esse aluno? Como é que eu trago esse aluno para mim? Que propostas eu apresento para ele? Como eu espero esse resultado dele? Então, não se desespere, né? Nós estamos aqui para trabalhar juntos com vocês, né? E foi um prazer muito grande, muito mesmo. O IHA está de braços abertos, venham nos visitar, liga para a gente, manda e-mail, chama a gente para ir à escola, tá? Nós vamos e conta com a gente sempre. Um beijo grande, um bom trabalho para todos nós e um 2022 de muita luz, de muita paz, entendendo que esse aluno deficiente, essa pessoa com deficiência, ela ficou fora do espaço e do contexto escolar por 2 anos. Reestabelecer rotina é difícil, o processo é lento, mas ele é contínuo e ele é inclusivo sempre. Beijo. Fanny, com você. Obrigada, Cláudia, pela palavra. Eu queria agradecer a todos os professores da rede pública do Rio de Janeiro, a toda a comunidade escolar, toda a equipe gestora. Queria agradecer a minha equipe aqui do IHA, do Instituto Helena Tchupov, que faz toda a diferença na nossa formação. A gente aprende a cada dia um com os outros, né? E aprende mais ainda quando a gente vai para o campo. E eu também queria agradecer a Adriana, em especial a toda a Escola Paulo Freire, que o mentor dessa casa é o nosso grande incentivador dessas políticas públicas em relação à educação popular, e que ele nos levou a essa reflexão de que todo mundo tem direito, né? Que educar é um ato de amor, de respeito e mais ainda de coragem, né? Obrigada pela oportunidade, e agora eu dou a palavra para a querida Gabriela Ramiro. Vamos lá, então eu agradeço novamente, né, a possibilidade de falar com o grupo, com todos que estão aqui ouvindo. Obrigada, direção do IHA, pela oportunidade também. Adriana?
um prazer sempre estar com vocês, da Escola de Formação Paulo Freire. Dizer para vocês que o que a gente conversou hoje foi só uma gotinha dentro do oceano de possibilidades que a gente tem para falar, então, são somente inquietações. Por isso que o nosso canal tem que estar sempre aberto. Então, como a Cláudia falou, as inquietações, as dificuldades, eu estou vivenciando isso em sala de recursos, a dificuldade desses alunos que ficaram 2 anos afastados da escola, estão fora da rotina, mas que o caminhar vai ser um caminhar um pouco mais lento para ele entender e compreender que voltamos à sala de aula, voltamos à escola, mas não vamos desistir de ninguém, vamos devagarinho, vamos segurando uma mão do outro e caminhando para frente, porque são pessoas, seres que desde a creche até a EJA merecem o nosso melhor, porque passamos do concurso para isso, estamos aqui para isso. Então, o canal está sempre aberto do IHA para que essas trocas sejam realizadas. Muito obrigada, meninas. Gente, eu só tenho a agradecer em nome da Escola de Formação Paulo Freire, da Subsecretaria de Ensino, né? Porque essa ação é planejada por muitas pessoas. Para a gente chegar aqui hoje, tem muita gente trabalhando por trás disso. Então, quero agradecer as 3 que estão aqui e representando outros tantos mais que estão aí no Instituto IHA. Então, assim, conversando para quem está nos assistindo, né? Antes de finalizar, busquem, né? Acho que ninguém trabalha sozinho, busquem o IHA, entrem em contato, eles deixaram vários acessos aí por telefone, por e-mail, né? Então, assim, não deixem, não fiquem com dúvida. Falando daqui do Diálogos Pedagógicos, né? Nosso encontro semanal, hoje é o 3º encontro, então algumas pessoas perguntaram dos encontros anteriores. A avaliação, gente, a gente tem que fechar, infelizmente a gente precisa fechar para que a gente possa ler essa avaliação e dar esse retorno para vocês. Então, a avaliação sempre fecha na quarta-feira depois do programa. Então, a avaliação do encontro de hoje, ela vai fechar no dia 16. Então, quem conseguir avaliar hoje, não deixe para depois o que a gente pode fazer, né, agora, ou até o dia 16. A gente tem a reestreia desse encontro à noite para atender a equipe de POs que está trabalhando aí à noite, na terça-feira, dia 15, às 18 horas. E a gente tem também o apoio da plataforma. Lembrando que na plataforma, além dos materiais, a gente tem um fórum de perguntas. Esse fórum, ele sempre abre de segunda a quinta-feira, posterior ao encontro. Então, assim, coloquem lá as dúvidas. Caso a equipe daqui da Paulo Freire não consiga, não tenha esse aprofundamento, a gente encaminha a pergunta a quem veio à palestra. Então, essa semana, as dúvidas a gente vai encaminhar para a equipe do IHA, e aí a resposta a gente retorna na plataforma. Então, é importante esse diálogo com vocês que estão aí na escola. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Semana que vem a gente volta com o Diálogos número 4, com a proposta das redes de apoio, dando um pouquinho desse encaminhamento de hoje, né? E a gente trazendo as equipes de rede de apoio da Secretaria Municipal, ok? Gente, super obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.